Olá, pessoal! Eu estava aqui analisando, refletindo sobre a apresentação que o secretário da Fazenda fez ontem, lá na Câmara de Vereadores. E vendo, os vereadores fazendo questionamentos, vendo também os questionamentos da sociedade civil, que participou rapidamente, mas participou, e vendo que o secretário ele não tem como responder. Porque o secretário da Fazenda ele trabalha os números, né? Ali do que entra, das receitas, das despesas, né? As alocações, para onde vai, mas ele não tem um detalhamento, né? Então, pensando nesse aspecto, aí ele respondia sempre assim: tem que ver com o secretário da pasta. Por exemplo, foi questionada a questão das multas, né? Ele falou lá o valor, né, de arrecadação já chega em torno de 11 milhões, 12 milhões aproximadamente, né, que arrecadou com multa na cidade. Mas a aplicação desse dinheiro, ele disse que não tem como falar, só a CETOP, só o secretário da CETOP tem como ele aplicou esse dinheiro. E assim fizeram perguntas sobre a saúde, e assim foi feita pergunta sobre infraestrutura, e ele não tinha. A iluminação pública, a CESP, ele não tem como dizer. Então, o que é que eu estava analisando aqui, estudando esse assunto? Eu vou colocar, inclusive, aqui as fotos do Diário Oficial, da portaria da Câmara, com todas as comissões que a Câmara tem. São 19 comissões temáticas. A promotora de urbanismo do Ministério Público de Lauro de Freitas, em algumas ações do vereador Tenóbio, ela foi categórica em dizer que a função de fiscalizar é das comissões temáticas. Então, por exemplo, nós temos a Comissão de Saúde. A função de fiscalizar a saúde, a Secretaria de Saúde, é dessa comissão. Nós temos a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Então, a SEMAR e a SEDU, por exemplo, as ações na área urbana, que a SEDU e a SEMAR, caberia a essa comissão. Comissão de Cultura e assim sucessivamente. Comissão de Infraestrutura tem também. Comissão de Transporte tem também. Então, é importante que a população saiba quem são os vereadores, quem é o presidente dessas comissões e cobrar. Vamos passar e-mail para os presidentes de comissão e perguntar o que é que essas comissões têm feito. Tem se reunido, tem analisado, tem fiscalizado, tem poder. Olha, essas comissões têm poder constitucional, está lá na Constituição, está na lei orgânica do município, que essas comissões podem convocar os secretários. Porque o legislativo ele tem o poder, não só o poder, ele tem o dever de fiscalizar o executivo. E se fiscaliza como? Através das comissões. Inclusive, as comissões podem, o presidente pode solicitar da mesa diretora, da presidente, verba para pagar técnicos para fazer análise de documentos, para analisar as planilhas, e deve chamar os secretários, para uma audiência como a de ontem, para os vereadores questionarem, a população questionarem, fazer as perguntas e eles mostrarem na prática. Não é mostrar slide com números, não. Por exemplo, CETOP, cadê a comprovação da utilização dos 11 milhões? Cadê os balancetes, os contratos que foram firmados para esse valor? Cadê as fotos das faixas sendo pintadas na cidade toda, faixa de pedestre, etc. Cadê os 5% destinado à implantação de sinalização para o ciclista? Cadê as fotos, a comprovação, os documentos com a contratação da empresa, que a empresa executou? A comissão da Câmara tem o poder de exigir esses documentos e pela lei de transparência, o secretário ele vai ter a obrigação de fazer. E se não fizer, se caracteriza improbidade, aí a comissão pode acionar o Ministério Público para entrar com ação de improbidade e, portanto, a cassação do secretário, o impeachment do secretário e, inclusive, cassação dos direitos políticos, se for comprovado. Então, o presidente de comissão da Câmara, ele não sabe ainda o poder que ele tem, ou sabe e não quer fazer. Então, eu conclamo a população para questionar os presidentes de comissão da Câmara de Vereadores
o trabalho deles, o trabalho de fiscalizar, para que chame esses secretários, para que não aconteça o que aconteceu ontem. Que fica uma coisa assim, estranha, vira quase um vexame. O secretário não sabe, o da Fazenda não sabe, não pode, não é culpa dele, ele não pode, ele não tem como dizer que os milhões que foram arrecadados de iluminação pública, pelaquela taxa que desconta todo mês na nossa conta, se está sendo aplicado na cidade, como está sendo aplicado, quantas lâmpadas de LED foram trocadas, foi investido em quê? Só o secretário da SESP para fazer isso, mas fazendo com a comissão de fiscalização, cobrando isso e exigindo documento. Então eu conclamo que os vereadores façam o papel fundamental que é o papel da Câmara, que está na Constituição Federal, que é fiscalizar. Fazer leis, mas fiscalizar. Legislar e fiscalizar, esse é o principal. Fazer indicação, requerimento, moção, isso aí é um trabalho que é importante, mas é um trabalho complementar. E que também esses vereadores fizeram uma reflexão e uma análise também das suas proposições, indicações e requerimentos. Quantos deles já foram atendidos por secretário? A prefeitura atende esses requerimentos? A maioria não atende, a gente acompanha isso. Não atende, os secretários não atendem. Então, gente, está na hora da Câmara assumir de fato o seu papel e fiscalizar, convocar secretário e exigir tudo isso que eu estou falando e contratar técnicos para contrapor, para fazer análise. Ok, pessoal? Então essa foi minha reflexão hoje aqui sobre esse assunto e minha indignação